Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto César. Estivemos juntos aí durante o semestre nessa disciplina de Física Geral Experimental 3 e hoje a gente vai ter uma aula, uma videoaula, onde o objetivo aqui é dar uma revisada nos conceitos do que a gente viu, por meio de alguns exemplos e a resolução de alguns dos exercícios que vocês praticaram durante o semestre na plataforma e que compuseram as notas AV1 e AV2. Para começar a falar um pouquinho, eu gosto de usar sempre aqui o exemplo da garrafa térmica. Por que a garrafa térmica? A garrafa térmica é o exemplo mais comum e presente no dia a dia de todo mundo. Todo mundo tem uma garrafa térmica em casa ou já viu na casa de alguém e que reúne as três condições que impedem a transmissão de temperatura entre os corpos, tá? Então, para a gente entender um pouquinho, olha. Primeira coisa, a parede interna de toda a garrafa térmica é feita de vidro, né? E entre o vidro e a embalagem externa dessa garrafa térmica tem muito pouco ar, é quase um vácuo. O que termina acontecendo então, né? Como existe esse vácuo, não existe então a troca de calor por contato. Esse vácuo minimiza a condução, que é a primeira maneira de haver troca de calor entre dois corpos. A segunda maneira é por irradiação. Então, a parte interna de qualquer garrafa térmica de vidro é espelhada, ou seja, os raios de transmissão infravermelhos que vêm dessa temperatura do que está guardado ali dentro termina sendo refletido e voltando para o interior da própria garrafa. Por último, a outra maneira de haver troca de calor é por convecção. E aí é que entra o papel da tampa da garrafa térmica. A tampa da garrafa térmica é sempre feita de um material isolante e evita a troca de calor por convecção. A troca de calor por convecção ocorre porque o ar quente tende a subir e o ar frio a descer, tá? Então olha só, garrafa térmica, que também é conhecida como vaso de Devar, é o exemplo mais comum que a gente tem para entender as três maneiras de transmissão de calor. Ou seja, o vácuo impede a condução, porque não existe contato com o líquido que está lá dentro com o ambiente externo. O espelho do vidro impede a irradiação e a tampa impede a convecção, tá? Por isso que a garrafa térmica conserva a temperatura do que está lá dentro, seja quente ou seja frio. Agora, falando mais um pouquinho ainda sobre os conceitos da disciplina que a gente teve aí durante o semestre, eu vou falar dos exercícios que a gente fez no AVA, que compuseram as notas da AV1 e da AV2. Então, entre eles, tinha um exercício que tinha ali 4 afirmações e que a gente tinha que analisá-las, tá? Então, agora, estudando cada uma delas. A primeira, a temperatura é a propriedade que determina se um corpo está em equilíbrio térmico com os outros. Essa afirmação é verdadeira. Por quê? A temperatura está diretamente relacionada com a velocidade com que as moléculas dos corpos se movimentam, tá? Então, quando as moléculas estão se movimentando em grande velocidade, é porque a temperatura está alta. Quando essas moléculas estão com menor velocidade, a temperatura é baixa. Um exemplo disso é a água. A água, quando está com uma temperatura muito baixa, suas moléculas ficam tão lentas que ela chega a endurecer. É o que acontece a 0 graus Celsius, quando a água deixa de ter o estado físico líquido e passa a ter o estado físico sólido. Tá? Próxima afirmação diz o seguinte: dois corpos estão em equilíbrio térmico um com o outro se não trocam energia quando estão em contato térmico. Essa afirmação também está correta. O equilíbrio térmico ocorre justamente quando você tem mais de um corpo, eles entram em contato um com o outro e acontece a troca de calor. Troca de calor sempre vai acontecer do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Nesse caso, a gente sempre, por exemplo, quando quer tomar um refrigerante e ele está numa temperatura alta, a gente coloca gelo.
E na verdade é o refrigerante que esquenta o gelo, não o gelo que resfria o refrigerante. A troca de calor é sempre do corpo que tem maior temperatura para o que tem menor. Quando os dois corpos entram em equilíbrio térmico, isso quer dizer que os dois estão com a mesma temperatura, e nesse caso não há mais troca de energia. A terceira afirmação diz o seguinte: a unidade no Sistema Internacional de Temperatura Absoluta é a escala Celsius, representada aí pelo grau Celsius. Essa afirmação está incorreta, gente. Bastante gente confunde isso. Por quê? Existem aí três unidades mais comuns da gente fazer a medição de temperatura, tá? O que a gente mais conhece no Brasil são os graus Celsius. É a escala que a gente está mais habituado a trabalhar, é aquela que a gente vê nos termômetros quando a gente vê a temperatura que está fazendo num determinado dia. Também é aquela que a gente encontra nos termômetros de farmácia. Porém, existem também os graus Fahrenheit, que é uma unidade muito utilizada nos Estados Unidos, por exemplo, mas no sistema internacional a unidade de temperatura é o Kelvin, representado pela letra K maiúscula. Última afirmação: na convecção, uma substância quente transfere energia de um lugar para o outro. Lembrando aqui da garrafa térmica, essa afirmação está correta também. Por quê? A convecção é justamente quando ocorre, por exemplo, a troca de calor de um corpo que está quente, o ar sobe quente e desce o ar frio. Isso acontece no dia a dia com o aquecimento da água num dia de muito calor, por exemplo, ou na garrafa térmica, quando você coloca um líquido quente lá dentro, você percebe que o ar quente tende a subir. Isso é a convecção, é o calor saindo, ocupando um outro lugar, saindo para fora da garrafa térmica. Agora, continuando, vamos passar para alguns exercícios que já envolvem cálculos. Eu peguei aqui mais um exemplo que nós fizemos lá na plataforma. Esse aqui é de conversão de escalas de temperatura. Então, uma pessoa utilizando um termômetro comprado nos Estados Unidos mediu sua temperatura na escala Fahrenheit e encontrou 96,8 graus Fahrenheit. Qual que será a temperatura dessa pessoa, né? Basta a gente aplicar aqui a fórmula de conversão entre graus Celsius e graus Fahrenheit, ou seja, temperatura em Celsius dividida por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, tudo isso dividido por 9. No momento que a gente faz essa conta, substitui ali o TF pela temperatura em Fahrenheit, 96,8, subtrai 32, divide por 9 e depois multiplica por 5. A temperatura encontrada é de 36 graus Celsius. Ou seja, a alternativa correta para essa questão era a que completava a frase. Essa pessoa está com uma temperatura normal de 36 graus Celsius. Super simples esse exemplo aqui, só para falar da conversão entre as escalas, tá? Mais um exemplo aqui. Você deve projetar uma ponte metálica cujo comprimento será de 2 km. Considerando os efeitos da contração e expansão térmica, no intervalo de temperaturas de menos 40 graus Celsius até 43,3, nós temos aí o coeficiente de dilatação linear do metal, que é 12 vezes 10 a menos 6 para cada grau Celsius ou Kelvin, e aí a gente quer saber qual é a variação esperada no comprimento da ponte. Vale lembrar aqui que essa dilatação térmica acontece justamente por conta da variação de temperatura, tá? Então, eu estou imaginando que essa ponte vai ser construída em um país que tem uma variação muito grande de temperatura, de menos 40 graus Celsius até 43,3 graus Celsius. Quais são as informações que nós temos? Olha, o L0, que é o comprimento inicial dessa ponte, é de 2.000 metros. O alfa, coeficiente de dilatação linear do metal que ela é construída, é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E o ΔT, a variação de temperatura, de menos 40 até 43,3, nós temos 83,3 graus Celsius. Fazendo aqui a substituição, né? ΔL é L0 alfa ΔT, 2.000 metros vezes 12 vezes 10 a menos 6 e 83,3, a gente acha aí uma dilatação de 2 metros. Ou seja, essa ponte
tem 2 quilômetros, mas ela pode expandir, né, dilatar ou se contrair em 2 metros, dependendo da variação de temperatura que acontece nesse local. É por isso que o engenheiro civil, por exemplo, tem que pensar em junta de dilatação para que essa ponte possa ter essa folga. Esses 2 metros não são só de um lado, eles têm que ser distribuídos aí durante vários segmentos na construção dessa ponte. Um outro exercício que bastante gente teve dificuldade e tirou dúvida no fórum foi esse do aparelho mal desenhado com 2 parafusos dentro do seu interior, né, com um intervalo muito pequeno de 5 micrômetros e que um parafuso era feito de latão e outro de aço, né, com uma temperatura de 27 graus Celsius. Passando aqui, olha, a imagem, a gente vê que o parafuso de aço tem 0,010 metros, o de latão 0,030, que o espaço entre eles é bem pequeno. O que acontece? Dependendo da temperatura que esses 2 parafusos chegarem, eles podem se tocar e o exercício supõe até que isso cause um curto-circuito, caso eles se toquem, tá? Para a gente resolver esse exercício, a gente vai ter que somar o ΔL do latão, ou seja, a dilatação do comprimento do parafuso de latão, com o ΔL do aço, a variação de dilatação do parafuso de aço. E isso tem que ser igual ao espaço existente entre esses 2 parafusos, tá? L0 alfa delta T do latão e do aço somados, então tem que dar 5 vezes 10 a menos 6. Fazendo a continha aqui do ΔT, a gente acha uma variação de 7,4 graus Celsius, que somada com os 27 graus iniciais, chega a uma temperatura de 34,4 graus Celsius. Ou seja, se esse aparelho realmente existisse e tivesse sido projetado dessa forma, haveria aí um curto-circuito caso ele atingisse essa temperatura de 34,4 graus Celsius. Um outro exercício bastante interessante é o de quantidade de calor que a gente precisa para derreter gelo, por exemplo, e transformá-lo em vapor. Aqui a gente pediu com a quantidade de calor para converter 50 gramas de gelo, que está a menos 10 graus Celsius, em vapor de água a 100 graus Celsius. Primeira coisa que precisa ficar clara aqui para vocês é que nós vamos precisar somar 4 calores diferentes. Por quê? O gelo, para se transformar em vapor, ele vai ter que trocar de estado físico. Ele vai ter que sair do estado sólido, passar para o líquido e depois do líquido para o gasoso. Nesse caso, o que nós precisamos conhecer? Primeiro, qual é a temperatura de fusão do gelo, ou seja, quando ele deixa de ter o estado sólido e passa a ter o estado líquido. E a gente sabe que no caso da água, o gelo vira água a 0 graus Celsius. A outra temperatura que nós temos que conhecer é a temperatura de evaporação, ou seja, quando a água em estado líquido passa a ser vapor, que é a água em estado gasoso, que acontece a 100 graus Celsius. Ou seja, nós vamos precisar saber o calor sensível que aquece o gelo de menos 10 a 0 graus Celsius, o calor latente, que é aquele que transforma o gelo sólido em água líquida, tudo isso ocorre a 0 graus Celsius. O calor sensível, que aquece a água de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. E, por último, o calor latente, que transforma a água em estado líquido em vapor, em estado gasoso, onde tudo isso acontece a 100 graus Celsius. Tá? Para isso, também é preciso saber qual é o calor específico sensível do gelo, o calor latente de fusão do gelo, o calor sensível da água e o calor latente de vaporização da água. Tá? Esses valores a gente encontra nos livros de física, em tabelas na internet. Então, olha, o calor sensível para aquecer o gelo de menos 10 a 0 dá 1,045 kJ, o calor latente para transformá-lo em água 16,65, o calor sensível para aquecer essa água a 100 graus Celsius 20,95, o calor para transformar a água em vapor 113 kJ
e a somatória desses quatro calores é que dá a quantidade de calor total necessária para converter esse gelo em vapor. O próximo exercício que eu quero comentar com vocês é esse do calorímetro, que tinha água a 20 graus Celsius e recebe uma peça de chumbo a 90 graus Celsius, tá? A gente aqui está desprezando a capacidade calorífica do calorímetro, ou seja, eu considero que não há troca de calor entre o calorímetro e o que está ali dentro. Esse é um típico exercício de equilíbrio térmico, ou seja, somando a quantidade de água, de calor que a água vai receber com a quantidade de calor que o chumbo vai ceder para a água, isso tem que dar zero. Nesse exemplo, nem a água vai evaporar, porque a temperatura do chumbo não vai ser suficiente para aquecer tanto a água, e nem o chumbo vai mudar de estado físico, ele já está no estado sólido e assim vai permanecer. Então, nesse caso, só temos a soma de calor sensível, o MC ΔT da água, somado com o MC ΔT do chumbo, tem que dar zero. Fazendo as devidas substituições aí na fórmula, somando tudo, a gente chega a uma temperatura final de 20,8 graus Celsius. Próximo exercício, esse aqui é o de uma vidraça, em que a gente precisa calcular qual é a energia transferida por meio de uma janela, tá? Estou imaginando uma vidraça que tem 0,62 centímetros de espessura, tem a dimensão de 1 por 2 metros, e que dentro da casa eu tenho 25 graus Celsius e do lado de fora a temperatura de 0 graus Celsius. Ou seja, existe aqui uma transferência de calor que passa por esse vidro, tá? A gente tem a condutividade térmica do vidro e aí basta usar a fórmula da condutividade térmica, K vezes A vezes ΔT sobre L. A condutividade térmica do vidro é 0,8 watts por metro vezes Kelvin. A área é 1 por 2, o ΔT 25 graus. E aqui um detalhe, a gente tem que sempre lembrar de transformar a espessura da janela para metros. Então, 0,62 centímetros viram 0,062 metros. Então, essa energia transferida é da ordem de 6.452 watts. Mais um exemplo aqui de condutividade térmica, só que nesse caso agora eu tenho duas barras, uma de ouro, uma de prata, de mesmo comprimento e área, elas estão interligadas, uma delas está encostada a uma temperatura de 80 graus Celsius numa extremidade, do outro lado 30 graus Celsius. A gente quer aqui achar a temperatura na junção, vamos ver a imagem para entender um pouquinho melhor. Então veja, eu tenho lá uma barra de ouro, que está encostada em alguma superfície cuja temperatura é 80 graus Celsius, e uma barra de prata com a mesma área, mesmo comprimento, e que está encostada em alguma coisa cuja temperatura é de 30 graus Celsius. Já que a gente está falando de estado estável, ou seja, quando a condutividade térmica estiver ocorrendo no estado estacionário, eu vou igualar as duas equações de condutividade, ou seja, a condução que acontece na barra de ouro, representada pela letra AU, é igual à condutividade da barra de prata, que está representado pela AG. Nós não precisamos da área e nem do comprimento, porque eles são iguais, então matematicamente eles terminam sendo cortados aí. E aí a gente utiliza a condutividade térmica do ouro, junto com a temperatura de 80 graus, menos a temperatura de onde ocorre a junção do ouro com a prata, e do outro lado a condutividade da prata com a temperatura da junção menos a temperatura final de 30 graus. Observem que aqui não é temperatura final menos a inicial, 80 menos 30. A gente tem que trabalhar sempre crendo que a condução térmica ocorre da maior temperatura para menor, ou seja, no ouro de 80 até a junção e na prata da junção até os 30 graus. Fazendo as continhas matemáticas, a gente chega aí na temperatura na junção próxima de 50 graus Celsius, tá? Para terminar, um último exercício sobre refrigerador. Nós vamos falar aqui que o coeficiente de desempenho
de um refrigerador coeficiente de desempenho igual a 5 e quando ele está funcionando, 10% da sua potência de 500 watts, ou seja, 50 watts, são utilizadas para formar gelo, tá? Imaginando que a gente coloque aí 500 gramas de água, com uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, quanto tempo ele demoraria, né? Quanto tempo demoraria para essa água virar gelo a 0 graus Celsius? Vejam, a primeira coisa, potência é o trabalho dividido pelo tempo, né? E a gente isolando o trabalho nessa fórmula, a gente tem que o trabalho é igual a potência vezes o tempo. A fórmula do coeficiente de desempenho do refrigerador é a quantidade de calor dividida pelo trabalho. Trocando o trabalho por potência vezes o tempo, a gente tem que o coeficiente de desempenho é a quantidade de calor dividida pela potência vezes o ΔT. Isolando o ΔT e trocando a quantidade de calor, a gente chega a essa última fórmula. O ΔT é o quê? É o calor sensível, o MC ΔT, que vai resfriar a água de 20 graus Celsius até 0 graus Celsius, mais o ml, o calor latente, que vai transformar essa água em gelo, dividido pela potência vezes o coeficiente de desempenho do nosso refrigerador. Então veja, para achar esse tempo, a gente substitui tudo isso aí na fórmula e a gente chega a um tempo aproximado de 834 segundos. Esse tempo é de aproximadamente 13 minutos e 54 segundos, turma. Na verdade, o intervalo de tempo para o congelamento da água em um refrigerador é muito maior, porque somente uma pequena parte da energia extraída do interior do refrigerador, em um determinado intervalo de tempo, vem da água. A energia também deve ser extraída do recipiente onde está a água, e a energia que vaza continuamente para o interior, vinda do exterior, tem que ser extraída. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula. Tenham aí um excelente final de semestre, estudem para a AV3 e a gente se encontra aí. Bons estudos a todos, tá? Obrigado.